Afonso, o Criminoso, conto de Aurélio Schoner. Afonso nasceu em 22 de abril de 1500, mesma data em que um conterrâneo seu, nobre e de pele alva, Pedro Álvares Cabral, avistou certo monte em uma terra até então desconhecida e entrou como primeiro personagem para a história de certo país gigante. De certa forma, ou melhor, em termos práticos, reais, Afonso teria mais a ver com a história do certo país gigante, a quem conheceu, de ouvir falar, aos 7 anos de idade, como Vera Cruz. Mas, antes de discorrer sobre isso, vamos ver como o nosso jovem português passou seus primeiros anos. Afonso nasceu em Lagos, então uma vila no Algarve, a mais desolada região de Portugal continental. Filho de mãe africana, escrava doméstica, teve por pai provável um marinheiro inglês de passagem por ali, nunca mais visto ou alcançado. Nascido escravo, ganhou a alforria aos 15 anos por cair nas graças de seu senhor. O fato de ser pardo pesou na decisão do amo, pois escravizar negro, do ponto de vista português, era algo natural. Escravizar pardos nem tanto, quanto mais por serem pardos muitos dos portugueses nascidos livres. Uma vez libertado, o jovem não quis permanecer ali, onde tudo lhe lembrava da condição anterior. Foi para Lisboa, mas lá não achou emprego e era preciso sobreviver. Não por isso, mas pelas más companhias, se tornaria bandido, assaltante de viajantes pelas estradas, atividade bastante comum naqueles tempos. Preso na Espanha, logrou fugir. Preso em Portugal, fez o mesmo. Preso mais uma vez, a barra pesou. Não escaparia novamente sem enfrentar o julgamento devido. Condenado, Afonso teve as orelhas cortadas, castigo comum em Portugal aos meliantes. Penou, no cárcere, as piores misérias. Desde cedo acostumados aos infortúnios e ao tratamento hostil, Afonso pouco estranhou a nova condição. Era apenas uma etapa ruim entre tantas etapas ruins. As orelhas já era tido por feio antes, nunca tivera sucesso com as mulheres. Assim, não via nada demais ter retiradas as orelhas, conquanto os ouvidos seguissem funcionando. Só deveria evitar o contato da cabeça com a água para não encharcar os ouvidos internos. O cárcere era num porão, sem janelas. Afonso não poderia adivinhar o sol brilhante de uma bela manhã de verão do lado de fora. Posto a ferros, preso a grilhões, para fora, ao encontro do sol, foi carregado sem explicação. Forca ou fuzilamento, pensou, calculando ter chegado a hora de acertar as muitas dívidas terrenas em paragens celestes. Quiçá não seja no inferno, completou o raciocínio, conformado. Foi levado ao porto com outros companheiros e embarcado numa nau. Uma nau é o inferno, concluiu. Detestava o mar, a navegação, morria de medo. Agora, sem as orelhas, ainda mais. O feitor notou o medo em Afonso e sorriu. Não precisaria manter o rapaz preso a ferros durante a viagem, calculou. De fato, Afonso foi libertado tão logo se afastaram uma légua do porto. Tratasse de trabalhar, içar baldes com a água do mar e cuidar da limpeza, ajudar na cozinha, auxiliar os marinheiros com as velas. Havia outros desorelhados a bordo, assim como outros com medo do mar. Formaram comunidades, ligados pelo infortúnio. O destino sabiam e também temiam. Brasil, terra dos índios antropófagos, que cozinham os inimigos vivos. Terra dos animais ferozes, devoradores. Tiveram saudades da prisão de Lisboa. Na passagem pela linha do Equador, o calor extremo, a calmaria enervante, a água doce escassa começava a apodrecer e cheirar mal. Passaram a ansiar pela temida chegada, o inferno que se apresentasse logo. Quase um mês depois, avistam terra, contornam uma península suavemente montanhosa, a então futura cidade de Salvador, e divisam uma linda baía a este bordo, mas a nau não a penetra. Desvia para o sul, navegando próxima à costa. Fundeiam em mar aberto ao anoitecer. Na manhã seguinte, adentram uma pequena baía. A este bordo, uma verde planície. A bombordo, uma ilha com morros íngremes. O comandante batiza o lugar. Morro de São Paulo. Todos aos botes, vão à terra.
Enquanto se aproxima do solo brasileiro, Afonso tem duas expectativas, uma boa, outra ruim. A boa diz respeito ao imenso desejo de beber água fresca, limpa. Desde que avistar a terra, parara de beber a água de bordo, estava sedento. A ruim era pelos selvagens, os bichos e as gentes. Seria cozido vivo, a imagem do homem branco enfiado no caldeirão dos índios era bem real à imaginação dos europeus. Ao descer, logo encontrou a seiva da vida, a mais pura e deliciosa água de uma nascente. Não bebera igual em leveza e frescor em toda a existência. Em seguida, olhou em volta à procura dos perigos. Nada. Naquela ponta não habitavam nativos. Onças havia, mas onças fogem quando notam muito movimento. Se aquilo era um inferno, a recepção, ao menos, era encantadora. Afonso logo ganhou um machado, com a missão de limpar a área. Árduo esforço. Faltam-lhe forças. Está magérrimo, a comida de bordo está podre, e naquela ilha, se há caça, não sabem se os animais são ou não comestíveis. Os pássaros devem ser seguros, calculam os marinheiros, mas acertar um pássaro não é para qualquer um, haja pontaria. Pouco podem usar as armas de fogo, pois precisam economizar pólvora. A pesca rendia mal, um vermelho aqui, um baiacu acolá. Francisco Romero, o espanhol no comando, explica ser uma lástima não terem ali avistado nativos. A expedição trouxera muitos presentes destinados a eles. Seriam trocados por comida e trabalho pesado. Sem brasílicos, o estabelecimento seria muito difícil. Após algumas semanas, Romero decide navegar para o sul em busca de um porto melhor abrigado e de uma recepção local amigável. Antes, pede a formação de um pequeno grupo de voluntários para ficar em Morro de São Paulo e estabelecer ali uma povoação e uma pequena fortificação. Afonso quis erguer a mão. Aquele lugar, mesmo com as carências alimentares próprias, era de longe o melhor que experimentara. Além disso, não pretendia voltar a navegar. Mas algo, uma premonição talvez, o impediu de ficar. Navegaria com o grupo. Com ventos favoráveis, apenas 2 dias depois estavam os comandados de Romero a investigar uma entrada sinuosa em frente a pequenas ilhas, ilhéus. Era rasa, com bancos de areia visíveis. Precisavam navegar com cuidado. Um encalhe, um naufrágio, e seriam prisioneiros daquele lugar natural para a eternidade. Para piorar, Afonso não sabia nadar, nem tinha vontade de aprender. O marinheiro com a luneta sorri com a visão por ela revelada. Curioso, Afonso lhe toma a luneta das mãos. Mulheres? Estavam certos seus presságios. As mulheres guardam a entrada do inferno. Ou melhor, as mulheres são o inferno. Que sejam, o inferno não pode ser pior do que vivi no passado, concluiu Afonso em pensamento. Joaquim, o mais letrado e experimentado da expedição, tivera contato com os nativos em viagem anterior ao Brasil. Notou que as mulheres se afastaram um pouco depois de avistarem a nau principal, para desconsolo dos tripulantes. Desceram todos, rumando para um outeiro, onde pretendiam instalar a vila-sede, batizada desde logo São Jorge dos Ilhéus. Cercada de charcos, o lugar não animava. Afonso morria de medo dos nativos, mas foi escalado com Joaquim e alguns marinheiros para uma missão de reconhecimento Bahia adentro em busca de contato com os temíveis antropófagos. No caminho, num bote de madeira, Joaquim contou a todos sobre o modo de vida dos índios e sobre as 2 principais possibilidades de recepção, cordial, curiosa ou hostil. Os tripulantes ficaram tensos, Afonso sobremaneira. Por uma picada na mata, os europeus avançaram silenciosos, pé ante pé, atentos a qualquer movimento. Quando já podiam vislumbrar a clareira que sediava a aldeia, viram flechas entre arbustos apontadas para eles. Um dos marinheiros apontou o arcabuz na direção da flecha. Joaquim o fez baixar a arma. Os guerreiros tupis se mostraram. Eram 8 apenas. 2 deles depuseram as próprias armas e se aproximaram. Tocaram, curiosos, os corpos daqueles estranhos homens, barbados e vestidos. Os pensamentos dos locais sobre a experiência de contato se alternavam velozes. Seriam deuses? Povos distantes? Vinham em paz? O que queriam eles? Joaquim lhes dirigiu algumas palavras em tupi. Os índios relaxaram e levaram o grupo para o interior da aldeia. Uma ampla clareira
próxima ao rio que mais tarde receberia o nome de Cachoeira. Lá, Joaquim foi apresentado ao conselheiro Mor. Se poderia dizer cacique, mas o poder dos chefes entre os tupis era limitado. Conversaram por algum tempo, então houve a oferta de alimentos aos visitantes, sinal de que eram bem-vindos. Mais tarde, Afonso e um marinheiro foram buscar um machado na canoa. Caberia ao desorelhado mostrar aos tupis, interessadíssimos, os poderes da ferramenta numa árvore de caule robusto. As mulheres também acompanhavam a proeza e julgaram por ela ser Afonso uma espécie de líder entre os alienígenas. As orelhas cortadas seriam mais um sinal da suposta liderança. Feito o primeiro contato, caberia a Afonso e Joaquim coordenar o escambo diário, ferramentas em troca de trabalho na construção da vila, pau-brasil e comida, especialmente peixes, que graças aos anzóis recém-descobertos, os tupis tiravam da água com facilidade. Afonso, em suas idas à aldeia, sempre levava espelhos e pentes. Em troca, tinha a atenção e o que mais pedisse das mulheres. Como os homens nativos estivessem ocupados nas muitas tarefas demandadas pelos portugueses, os lusos aproveitavam todas as oportunidades para desfrutar da intimidade das mulheres tupis. Elas estavam adorando os presentes e as habilidades de amantes dos europeus. Com o tempo, elas passaram a não apenas recusar a companhia de seus iguais, como a resistir ao trabalho nas roças, até então tarefa exclusiva delas. Muitas se mudaram para casas de brancos nas vilas. Passaram a usar roupas e falar palavras em português. No início, isso teve a concordância dos chefes indígenas, interessados na aliança com os estrangeiros que lhes trouxeram uma revolução tecnológica, mas nem todos os tupis estavam satisfeitos com a perda do poder sobre suas mulheres. A primeira casa de Afonso na vila era dividida com 4 companheiros de expedição. Com a ajuda de 2 tupis com os quais fez amizade, ergueu seu próprio lar, onde passaria a instalar algumas de suas índias favoritas. As boas relações dele com os locais chamariam a atenção do capitão Romero, que cogitou indicar o desorelhado para a vereança. A vida boa do português pardo no paraíso antes imaginado como inferno começaria a mudar com a chegada dos jesuítas, que condenaram sua poligamia. A visita do ouvidor piorou as coisas. Por fim, a saída de Romero do comando da vila complicou de vez a situação. Restou a opção de trabalhar na administração de um engenho e para lá se mudar, podendo levar apenas uma de suas índias. A escolhida foi Potira, mãe de 5 de seus filhos. Os jesuítas oficializaram esse casamento. No engenho, Afonso experimentou uma sensação nova, única em 55 anos de aventuras. O tédio. Não se acostumava à labuta cotidiana, repetitiva. Por outro lado, não poderia reclamar do destino. A vinda ao Brasil lhe proporcionara os melhores desfrutes, tantos que estranhava a nova condição de mero empregado. Afonso morreu 3 anos depois, de causas naturais, nos braços da fiel esposa Potira. Ele não sabia nem tinha como saber, mas o ano de sua morte seria o último de paz e prosperidade para a pequena vila de São Jorge dos Ilhéus, que ele ajudara a fundar. Quanto ao Brasil, não era ainda uma conquista consolidada. Isso seria trabalho de gerações sucessivas. Mas desde o nascimento de Afonso, em 1500, até ali fora trilhado um bom pedaço do caminho, o trecho pioneiro, seguramente o mais importante.